Bem, alunos, bem-vindo à nossa revisão. Antes da revisão iniciar, eu vou mexer aqui no controle para que tenha acesso à minha pessoa, lógico. É importante que eu esteja perante você durante essa revisão. Bem, gente, então, nós faremos aqui uma revisão para a avaliação de química que nós teremos nesse final de segunda unidade. E essa revisão nós faremos utilizando, na verdade, uma AC que foi postada na sala Google, que é uma AC da terceira unidade, tá certo? Então, nós vamos utilizar essa AC, certo? E ao realizar a AC, o aluno também estará, na verdade, realizando revisões para as suas avaliações. Então, nós fizemos aqui um login, tá certo? E no login você coloca o seu nome e sobrenome e temos acesso às questões. Ao todo, perceba que serão 10 quesitos, não é, que você, aluno, deverá realizar, e a cada quesito você estará revisando temas importantes para a nossa atividade avaliativa do final dessa nossa segunda unidade, ok? O primeiro quesito fala o seguinte, observe. O elemento químico cálcio, de número atômico 20, é indispensável na constituição óssea sob a forma de íons Ca2+, íons cálcio mais 2. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon cálcio de carga 2+, são respectivamente. Ora, para explicar melhor esse quesito, eu vou, minha gente, pegar aqui uma imagem que é um rabisco que eu fiz sobre a resolução do quesito, ok? Então, nessa resolução, você percebe o seguinte, ó. Aqui eu tenho o cálcio, número atômico 20, e o número atômico indica o número de prótons. E esse número de prótons também é igual ao número de elétrons. Por quê? Porque está percebendo aqui em cima a ausência de um mais ou de um menos? Isso quer dizer que o átomo está eletricamente neutro. E se o átomo está eletricamente neutro, esse número atômico, que é o número de prótons 20, também será o número de elétrons 20. Todavia, no quesito que estamos analisando, você tem aqui a carga 2+, ou mais 2. E para o átomo estar positivo, ele tem que ter falta de elétrons. No caso, carga 2+, são 2 elétrons perdidos. Então, naturalmente, seriam 20 prótons. São 20 prótons, porque eu tenho o número atômico 20. Todavia, são 18 elétrons, porque essa carga 2+, quer dizer que perdeu elétrons. Então, voltando para o texto do quesito, você percebe que nós temos aqui 20 prótons, e com essa carga mais 2, os 20 elétrons passaram a ser 18. Então, a resposta é a letra B do nosso quesito, ok? Muito bom. Vamos avançar para o segundo quesito. Bem, no segundo quesito, ele fala assim, ó, o cátion tetravalente de um elemento metálico tem 78 elétrons. Para explicar esse quesito, eu vou tentar pegar aqui a ferramenta de escrita. Vamos ver se eu consigo usar essa ferramenta, que eu acho muito legal. Vou pegar aqui uma tinta azul. Vamos ver aqui, viu? Então, o problema, gente, está aqui, ó. Cátion tetravalente. O que significa cátion tetravalente, ok? Bem, para você entender isso, eu vou pegar uma imagem que eu deixei separada para ajudar a explicação. Não é essa imagem, não. Deixa eu voltar aqui. Ah, achei a imagem. Olha bem. Cátion tetravalente significa o átomo com 4 elétrons a menos que o normal. Então, é fundamental que você entenda, aluno,
que quando o texto diz, o cátion tetravalente está com 78 elétrons, ele está falando que o átomo X, estando com a carga mais 4, ou seja, o átomo X tendo 4 elétrons a menos que o normal, ele está com 78 elétrons. Então eu te pergunto, se esse átomo X não tivesse perdido 4 elétrons, ele estaria com 78? Lógico que não. Se o átomo X ainda estivesse eletricamente neutro, se o átomo X não tivesse perdido 4 elétrons, ele teria 82 elétrons, minha gente. Ok? O átomo X, antes de perder 4 elétrons, teria 82 elétrons. Certo? Então, de volta ao texto original, quando ele diz que o cátion tetravalente, ou seja, o átomo que perdeu 4 elétrons, tem 78 elétrons, é porque o átomo neutro vai estar com 82 elétrons. E se o átomo neutro tem 82 elétrons, né, 78 elétrons, então também tem 78 prótons. Aí você diz, mas professor, a letra A tem 82 prótons e a letra D também tem 82 prótons. Só que o texto diz que é elemento metálico. E você sabe que enxofre é um não metal, lá da família 6A. Oxigênio, enxofre, família 6A, calcogênios, é a metal. Ele fala que é um metal, é metálico. Então, resposta 82. Tá ok? Reforçando, viu? Quando ele falou o cátion tetravalente tem 78 elétrons, ele quer dizer o átomo que perdeu 4 elétrons tem agora 78 elétrons. Aí você entende, se ele não tivesse perdido aqueles 4 elétrons, então teria 82 elétrons. Se ele teria 82 elétrons estando neutro, também teria 72 prótons. Então, resposta letra A. Mas vamos avançar. Esse vídeo não fica muito pesado, né? A gente tem que avançar. Não fica pesado o vídeo. Ok? Peraí que eu vou apagar aquele traço ali. Bem, aqui tem o terceiro quesito. Ó, são 10 questões. Estamos no terceiro, ok? O terceiro texto, ele traz o seguinte. Desculpem aí ter passado a mão no nariz. Agora é tarde, né? Tá gravado já. O cátion pentavalente do átomo de manganês Mn+5. Olha, gente, não complique muito não, viu? Quando ele fala o cátion pentavalente, ele quer dizer o átomo na forma de cátion. O átomo já tendo perdido os seus 5 elétrons. O átomo que perdeu 5 elétrons apresenta 20 elétrons. Aluno, se o átomo já no formato de cátion pentavalente, se o átomo já tendo perdido 5 elétrons tem 20 elétrons, então se ele não tivesse perdido 5 elétrons, se ele estivesse ainda com carga neutra, ele estaria com 25 elétrons. Ok? Ele teria 25 elétrons. Eu tenho uma imagem que fala sobre esse quesito. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho a imagem. Um rabisco que eu fiz sobre esse quesito. Eu vou encontrar, viu? Encontrei. Olha aqui, ó. O manganês mais 5 é o átomo de manganês com menos 5 elétrons. Então, ele disse, o manganês mais 5 tem 20 elétrons. Então, antes de perder os 5 elétrons, ele teria 25 elétrons, minha gente. E se ele teria 25 elétrons no estado neutro, seu número atômico é 25. Agora, se você ler o texto direitinho, o texto disse que esse átomo tem 27 nêutrons. E a gente descobriu que tem 25 prótons. E você sabe que número de massa são prótons mais nêutrons. Se ele tem 27 nêutrons e 25 prótons, o número de massa é quanto, gente? 52. Voltando para o quesito, então ele pergunta, sendo assim, quanto ao átomo neutro do elemento manganês, é correto afirmar que, vamos ver, o número atômico é 25, né, gente? Então eu posso dizer 25
E A foi 52, né, conforme esse cálculo aqui, ó. Então, A igual a 52, resposta é a letra D, tá ok? Lembrando que o objetivo desse vídeo é permitir que você tenha a resolução daquelas questões da C que foi postada no sistema. Inclusive, ó, essa C ela fecha sexta-feira e está valendo 3 pontos. Então, vamos cuidar de fazer a C, ok? Próximo quesito, quarto quesito, minha gente. Ó, acerca do elemento rutênio, rutênio Ru, 44, número atômico, são realizadas 4 afirmações acerca do rutênio, tá certo? Primeira, apresenta 5s2 como camada de valência. Bem, a única forma de responder isso aqui, aluno, é se a gente olhar a configuração eletrônica. Então, eu preparei uma imagem para agilizar nossa resolução, tá legal? E cadê a imagem? Deixa eu ver se eu acho essa imagem, viu? A imagem não está aparecendo, mas né? Vamos ver aqui. Bem, eu sei que o vídeo tá... Eu vou dar uma pausa no vídeo para poder achar a imagem, tá ok, minha gente? Uma pausa no vídeo rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Bem, já consegui configurar aqui minha aula. Então a gente precisa da configuração eletrônica do rutênio, concordam? Então nós vamos pegar aqui uma imagem que ela traz a configuração eletrônica do rutênio, já para agilizar aqui, né? Então observe, rutênio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d6. Aluno, para as avaliações desse período final de ano, é fundamental que você conheça o diagrama de Pauling e configuração eletrônica. Então observe que o rutênio tem essa configuração. A camada de valência não é a quarta camada não, gente. A camada de valência é a camada mais alta, ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse N maior é a camada de valência, perfeito? Vou pegar aqui um pouquinho. Ó, camada de valência. Esse 5 aqui, ó, é a camada mais alta. Então, camada de valência é a quinta camada. E você sabe, em tabela periódica, se o átomo tem 5 camadas eletrônicas, ele pertence ao quinto período da tabela periódica. Todos conferem comigo? Ok. Então vamos lá. O que é que o texto pergunta para a gente? Ele pergunta... Deixa eu mexer aqui na minha... Eita lá. Vou apagar isso aqui. Então, o texto pergunta aqui, ó. Apresenta 5s2 como camada de valência, correto. E pertence ao quinto período, correto. Pode verificar aqui nossa imagem, né? Ele tem camada de valência, é a quinta camada de valência e quinto período da tabela periódica, certo? 3. Apresenta 4d6 como camada de valência. Se você olhar direitinho aqui, 4d6 é o subnível mais energético. Não é de valência não, porque de valência a gente tem que ter um nível maior. Então 4d6 não é camada de valência, tá legal? E também não pertence ao quarto período, porque se tem 5 camadas, então quinto período, tabela periódica. Então estão corretas as afirmativas 1 e 2, resposta é a letra B. Todos concordam? Muito bem. Então vamos ao próximo quesito. Estamos no quinto quesito, viu? Aqui diz, quantos elétrons há na camada de valência dos átomos de zinco, número atômico 30, e de bromo, 35, respectivamente? Esse aqui é bem simples, tá certo? Eu vou voltar para as imagens que eu selecionei, tá certo? Vamos ver se eu encontro aqui uma imagem que tem aquele dado... Eita, encontrei aqui a imagem já. Pronto, gente, vê só. Tenta perceber que essa imagem se refere àquele quinto quesito. Zinco, número atômico 30, concorda? Então a gente tem configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10.
Perceba que 4s2 é a camada de valência. São dois elétrons, ó, dois elétrons de valência. Agora, se você configurar o bromo, observa aqui, minha gente, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, né? Perceba que a nossa camada de valência, né? Eu já grifei aqui no desenho, mas quero grifar mais ainda, ó. Isso aqui, ó, tudinho que pertence à quarta camada, minha gente. Isso aqui, ó, é a nossa camada de valência. E perceba que essa camada de valência, ela tem, olha bem aqui, ó, 2 elétrons mais 5 elétrons. Gente, a gente está com 7 elétrons na camada de valência. Todos perceberam isso? Deixa eu apagar aqui esse desenho. Então, vamos lá. O zinco, 2 elétrons na camada de valência, que é a quarta. E o bromo. O bromo também tem quarta camada como de valência. Só que essa quarta camada é 4s e 4p. Então foram 7 elétrons. Se você volta ao zinco, você lembra... Eita, peraí. Não está mexendo meu rosto. Eita. Então, o zinco, nós temos 2 elétrons de valência, 2 e 7 para o bromo. A resposta está aqui. Ok? A resposta está aqui na letra D. Ok? Deixa eu apagar esse negócio feio que está aqui. A gravação não está perfeita não, porque eu estou usando esse recurso pela primeira vez hoje. Ok? Então eu estou testando aqui o recurso e está ficando legal. As próximas videoaulas que eu gravar serão simples assim, certo? Mas eu vou estar melhor no recurso. Bora prosseguir. Próximo quesito. Gente, sexto quesito, vê só. Considere os seguintes grupos de elementos químicos: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Você consegue lembrar, gente, que todos esses elementos aqui, bem rapidinho, você consegue lembrar que esses elementos aqui são da família 6A, os calcogênios, né? Tranquilo. Agora, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre, eles não são da mesma família não, viu? São de famílias diferentes. Então vamos lá. Eu vou tirar esse material aqui da frente. Pronto. Então, o que ele quer saber acerca desses elementos? Primeira frase, primeira pergunta. Os elementos do item 1 apresentam propriedades distintas, uma vez que pertencem à mesma família. Vamos ver aqui. Gente, eles pertencem à mesma família, viu? E quem pertence à mesma família não tem propriedades distintas, tem as mesmas propriedades químicas. Então está errado. Se todos aqui são da família 6A, calcogênios, então eles têm semelhantes propriedades. É a segunda pergunta. Os elementos do item 2 apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas, uma vez que todos são do terceiro período. Bem, se você olhar para a tabela periódica, realmente sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, se você consultar a tabela, viu, todos pertencem ao terceiro período. Isso é uma verdade, viu? Essa aqui é a verdade. Agora, em função disso, possui propriedades químicas semelhantes. O erro está aqui, minha gente, o erro está aqui. Ok? Se tem propriedades químicas semelhantes, essas estão todos na mesma família. Eles não são da mesma família, não. Eu até preparei aqui uma imagem para mostrar a vocês. Ó, essa imagem aqui, ó, bem simplesinha. Pode ver, ó. Sódio, família 1A, magnésio 2A, alumínio 3A, silício 4A, fósforo 5A, enxofre 6A. São de famílias distintas, gente, famílias diferentes. Então tem propriedades distintas, propriedades diferentes. Elementos que pertencem à mesma família, eles sim é que têm as mesmas propriedades, tá certo? Outra coisa, você pode sempre dar pausa no vídeo, gente, para poder olhar para essas imagens, tá certo? Vamos botar para o quesito. Ó, então, 2 está errado. Porque 2 está errado. Porque 2 diz que e eles têm mesmas propriedades químicas, não é. Eles são de famílias diferentes. Vamos ver a próxima frase.
No grupo 2, os elementos apresentam propriedades distintas, ou seja, bem diferentes, por pertencerem a famílias periódicas diferentes. Muito bem. Quando a gente argumentou nesse item, acabou respondendo o certo, que é a letra C. No item 1, os elementos apresentam propriedades semelhantes, porque pertencem ao mesmo período. Gente, olha, no item 1, todos têm propriedades semelhantes, mas porque eles pertencem à mesma família, à mesma vertical da tabela. Não é porque eles são do mesmo período, não. São da mesma família. E é por isso que está errado aqui, errado, essa letra D. Tá legal? Deu para entender? Bem, então vamos para o próximo quesito, né? Próximo quesito. Opa, sétimo quesito, minha gente. Vamos ler o texto. Ah, minha gente, esse sétimo quesito é de um tema que foi muito trabalhado na segunda unidade, minha gente. Propriedades dos compostos iônicos, propriedades dos compostos covalentes. Por exemplo, olha só aqui o quesito. Uma substância química apresenta as seguintes propriedades. Facilmente solúvel em água, funde. O termo funde é o termo científico. As pessoas usam de maneira equivocada o termo derreter. Equivocada não, de uma maneira não muito profunda, certo? Funde apenas quando aquecido acima de 580 graus Celsius. Quer dizer, o ponto de fusão é alto. Alto ponto de fusão e ebulição. Isolante elétrico no estado sólido. Eu já sei que não é metal. Porque metal não é isolante elétrico no estado sólido. No estado sólido, o metal conduz corrente. Ou seja, quando o sólido é um mau condutor de corrente elétrica, isso já diz que não é metálico, isso já exclui aqui, ó, a letra C. Agora, condutor de corrente elétrica é meio aquoso, ou seja, boa condutividade elétrica quando dissolvido em água. Ora, eu separei uma imagem para ressaltar esse quesito. Vê só aqui, gente. Compostos iônicos, certo? Elevados pontos de fusão e ebulição, não é? Então aqui era quanto. Eu esqueci o N aqui, mas é o de menos. Quanto à condução de eletricidade, o composto iônico, isso aqui você já sabe, ele é um sólido que não conduz corrente. Agora, se você fundir o composto iônico, se você deixar o composto iônico na forma líquida, os íons se separam, lembram disso na aula? Então ele conduz corrente elétrica, porque passa a ter íons livres. O composto iônico sólido tem íons presos. Essa falta de mobilidade dos íons impede a condução de corrente elétrica. Né? Em meio aquoso, os íons do composto iônico se separam e tem mobilidade e permite condução de corrente elétrica. De volta para o quesito. Então, vamos ver aqui. Facilmente solúvel em água. Esse primeiro item não é um bom critério não, viu, gente? O critério mesmo para dizer se é iônico, covalente ou metálico. Bem, esse primeiro item diz que não é metálico. O item 1 diz que não é metálico, porque metal não se dissolve bem em água. Então eu já sei que é iônico ou covalente. Todavia, quando ele fala, gente, funde acima de 500 graus Celsius, 580 graus, alto ponto de fusão, isso é composto iônico, gente. Isolante elétrico quando sólido, iônico, ok? E em água, em solução aquosa, não conduz corrente, é iônico, porque o covalente, em solução aquosa, ele também é isolante, né? Salvo exceções tipos ácidos, os covalentes normalmente, quando em solução aquosa, eles não conduzem corrente. Isso aqui é tipo de composto iônico, resposta à letra A, ok? Acho que deu para tu me entender. Vamos adiantar. Vamos para o oitavo quesito de nossa C e oitavo da revisão. E bem, quais os processos de separação de componente de mistura em que são observados os fenômenos abaixo? Vaporização da água e posterior condensação da mesma. Bem, depois eu vou postar para vocês um videozinho sobre o processo de separação de componente de mistura, certo? Mas, gente, vê só. Em quais desses processos você encontra vaporização e depois condensação? Ora, decantação não é. Porque decantação você tem um líquido muito denso e um líquido menos denso. Dentro daquele funil de decantação, funil de bromo, você abre a válvula, o líquido mais denso vai descendo. Decantação não tem nada a ver com vaporizar. Centrifugar, gente,
é você fazer o material girar muito rápido e o material mais denso vai para o fundo. Centrifugação é uma decantação acelerada. Vaporizar, nada a ver com levigação. Levigação é aquilo que acontece no garimpo. Você passa uma correnteza d'água para arrastar o sólido mais denso, desculpe, para arrastar o sólido menos denso, uma correnteza d'água suave. E o sólido mais denso fica. Levigação é usar corrente d'água suave para retirar a parte menos densa. Não é? Então, vaporizar, não é? E depois condensar é destilação. Você destila água e sal. A água vaporiza, depois passa no condensador, ou seja, o material que resfria o vapor, ele volta para líquido, começa a gotejar. Um dos componentes da mistura de sólidos é retirado por aquecimento, fazendo passar direto da forma gasosa, fazendo passar... o sólido passa para a forma gasosa. Gente, isso aqui é sublimação. Sólido para gás, sublimação, letra A. Ok? Lembrando que essa C que a gente está resolvendo aqui, vocês devem ter feito já essa C. Essa C, ela também tem por objetivo tocar nos temas que mais os alunos erraram, gente, na parcial e na síntese da segunda unidade. Então aqui a gente está revisando os temas que a turma teve mais dificuldade, tá certo? E assim preparando, logicamente, os alunos para a RDE, que visa resgatar a compreensão dos temas que os alunos mais tiveram dificuldade, ok? Então vamos avançar. Vamos para o nono quesito. Gente, olha, fenômenos físicos e químicos, um tema importante para a gente estudar. É bom lembrar que toda mudança de fase é fenômeno físico. Por exemplo, aqui, ó, você tem derretimento das calotas polares. Né? Deixa eu mostrar aqui para a turma. Quando ele fala derretimento das calotas polares, né, ele está falando do sólido, que é o gelo, passar para líquido. Mudança de fase é fenômeno físico. Então, o item 1, nós já sabemos que é fenômeno físico. Confere, gente. Eu vou até botar aqui o F de físico aqui do lado, olha só. Deixa eu botar aqui esse texto. É recurso bom, mas gasta tempo, né? Falso. Falso não. Físico. Fenômeno físico. Perfeito? Tudo bem. Deixa eu fechar isso aqui. Estátuas gregas corroídas pela acidez da chuva. Gente, você sabe que as estátuas, a maioria são feitas de calcário, de mármore. E mármore é um material básico. Mármore é um sal de fórmula CaCO3. E se a estátua está sendo corroída pela acidez, ora, ácido reagindo com o mármore, reação química. Isso é fenômeno químico, minha gente, ok? Vou deixar isso bem claro aqui para vocês, né, para a gente não esquecer da resolução, viu, minha gente? Que se o mármore da estátua é corroído pelo ácido, gente, isso aqui é um fenômeno, sem dúvida, químico. Não tem nem muito o que discutir aqui, tá legal? Fenômeno químico. Vamos ver aqui. Oxidação. Gente, oxidar, certo? Entre outros conceitos que podem existir, viu? Mas no limite que estamos vendo no nono ano, oxidar é reagir com oxigênio, ok? Então, se uma bandeja de cobre oxida, né, pode ver que a bandeja muda de cor. Uma moeda de 5 centavos. Quando fica escura, oxidada, mudou de cor. Tudo aquilo que tem mudança de cor, sabor e odor indica um fenômeno químico. Ok? Então, oxidação, minha gente, é fenômeno químico, tá certo? Eu faço questão de deixar isso bem frisado aqui, que isso é químico, né? Porque houve mudança da natureza da matéria. Né? A matéria mudou, certo? Mudou a cor da matéria, então é químico. Dissolução de uma pitada de sal. Gente, dissolver é o seguinte: você pega o sal, coloca na água. O sal se difunde pela água, mas permanece sendo sal. E a água permanece sendo a água. Ok? Olha, um sólido ou um líquido,
que se dissolve, não é que reage, que se dissolve dentro de um líquido, gente, isso é fenômeno físico. É um sólido ou um líquido que se propaga no interior de outro líquido. Então isso aqui, eu faço questão de deixar bem claro para vocês, porque não está mexendo em minha imagem aqui. Então, vamos deixar aqui anotado. Eu estou anotando porque, senão no final eu não vou lembrar que eu falei que era químico ou físico. Então aqui vai ser químico também. Confere, vai ser químico. Deixa aqui de lado. É químico. Perfeito, minha gente. Vamos lá. Agora aqui. Eita, aqui não é químico não, já errei, tá vendo? Horrível. Isso aqui é físico. E são alunos, vamos botar atrás aqui. Certo? Deixa eu pegar aqui. Vou riscar isso aqui, ó. Isso tá errado, né, minha gente? Ok. Tá bom, errar não faz tão mal assim não, viu? Desde que a gente se corrija. Isso aqui é físico. Porque a gente colocou o sal na água e o sal continua sendo sal. E a água continua sendo água. Não houve mudança da natureza da matéria. Isso é físico. Alguma dúvida? Não? Muito bom. O leite que se torna azedo. Gente, está mudando. Ó, quando a gente aceda, muda a cor do leite, o sabor, muda o odor. Isso aí é químico, minha gente. É tipicamente químico. Se muda cor, sabor e odor tudo ao mesmo tempo, ok? Deixa eu dizer. Vamos aqui aquele trabalho nesse aqui não, viu, gente? Né? Então, aqui vai ser fenômeno químico. Leite azedo é químico. Perfeito? Cadê o texto? Químico. Legal? Deixa eu colocar aqui para depois de responder e ter certeza da resposta. Tá legal, gente? Bem, gente, última frase. Preparação de um novo produto a partir de um reagente. Senhores, se você parte de uma substância inicial, reagente, e forma o produto quer dizer, formou um novo composto. Então isso aqui também é químico, certo? Deixar bem claro que isso aqui é mais um fenômeno químico, né? Vou registrar aqui, químico. Não escreveu, químico. Né? Então, bem, ele quer saber o quê, hein? Vamos ver o que o texto quer saber nesse quesito. Deixa eu tirar isso daqui. Vejamos, ele quer saber, identificamos abaixo, quais são químicos. Químico foi o segundo, terceiro, quinto e sexto. Segundo, terceiro, quinto e sexto. Então aqui está a resposta. Todos conferem que essa é a resposta. Muito bem. Gente, esse tema, fenômenos químicos e físicos, é um tema muito simples. É fundamental que você esteja sempre estudando. Nós da equipe de Química estaremos sempre cobrando de vocês nas provas esse tema. Né? Afinal, você está estudando Química, né? Então é fundamental diferenciar o que é químico daquilo que é físico. E vamos avançar para o último quesito da revisão. Nesse último quesito, ok, eu vou chamar a atenção a uma imagem que aparece aqui. Essa imagem, ela mostra vários lugares com altitudes diferentes, ok? E tem lugares mais altos, lugares mais baixos. É bom lembrar o seguinte, gente, que lugares muito baixos, perceba que tem essa coluna de ar, ok? É meu filho Tiago, que está aqui acompanhando a aula, ok? Ele falou que não está acompanhando a aula, né? Então, vê só, vamos falar sobre pressão, tá certo? Pressão. Essa aqui é a nossa cachorrinha, Bia. Então, vê só, gente. Não, Tiaguinho, tá bom.
Tá bom. Então observe bem. Você está vendo essa coluna aqui? Todo esse ar sobre um lugar litorâneo exerce uma pressão. Agora observe. Aqui eu tenho uma... Ó, perceba que em lugares altos, a coluna de ar sobre os corpos é menor. Então a pressão é menor. Perceba que quanto mais alta for a cidade, gente, menor a coluna de ar sobre os corpos. Então a pressão é menor. Em lugares onde a pressão é menor, é mais fácil a água entrar em ebulição. Ó, vem aqui, 87 graus Celsius é o ponto de ebulição. Tá percebendo isso aí? 87 graus é o ponto de ebulição num lugar alto. Certo? Num lugar, ó, pressão alta, o ponto de ebulição é alto. Porque se a pressão é alta, é mais difícil entrar em ebulição. Tema que nós vimos em sala de aula várias vezes, tá certo? Eu vou apagar aqui esses dados que eu coloquei. Vamos ver aqui, viu? Então, na imagem, as temperaturas especificam o ponto de ebulição da água em diversas localidades. Acerca da mesma são realizadas as afirmativas. 1. O ponto de ebulição do líquido é função da altitude. Gente, está correto. A própria imagem mostra que se a altitude varia, ó, o ponto de ebulição varia. O item 1 está certo. Em grandes altitudes, o ponto de ebulição é maior. Não, gente, em lugares altos, como a pressão atmosférica é pequena, então é fácil o líquido entrar em ebulição. O que significa dizer que a ebulição ocorre em temperatura menor. Então está falso. Em grandes altitudes, o ponto de ebulição é maior. Não, o ponto de ebulição seria menor. A menor pressão atmosférica provoca a diminuição do ponto de ebulição. É isso que a imagem mostra. Mas, em lugares altos, a pressão atmosférica é pequena. Então o ponto de ebulição é pequeno também. Então, vamos ver aqui. O ponto de ebulição do líquido, o 1 está certo. O 2, a menor pressão atmosférica provoca a diminuição do ponto de ebulição. Está certo. Em lugares altos, o ponto de ebulição é maior, está errado. Então, 1 e 3 corretos. Esse som é de notificação no computador. Eu me esqueci de ligar. Então, estão corretos 1 e 3. Aí, no final, gente, não esqueçam de mandar a resposta para mim. Legal? Ó, aí você vai receber um diploma dizendo aqui, ó, 100 de 100. Certo? Esse diploma todos vocês receberão ao realizarem a nossa AC. Bem, alunos, esse vídeo ele teve a função de exercitar o assunto que vimos na segunda unidade. Ele também é uma atividade que gera nota, certo? Na média final. E também ele revisa temas que pertencem à nossa AC. Ok? Da terceira unidade. Bem, alunos, espero que todos tenham compreendido. Se o vídeo não ficou tão legal, é porque é a primeira vez que eu faço um vídeo com essa ferramenta que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Então, a todos eu desejo ótimos estudos, certo? Vocês terão prova amanhã. E para vocês, uma ótima prova. Quem assistiu o vídeo, procura compartilhar com os colegas, tá certo? Esse vídeo está no YouTube. Logicamente, quem puder dar um like aí, ou até se inscrever no meu canal. Não que isso seja objetivo, viu, gente? O objetivo é prepará-los para as avaliações, elevar o vosso conhecimento. Mas não custa dar um likezinho aí no canal. Sucesso a todos. Até a próxima.